Olá, turma. Boa tarde. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu estou bem. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de história da semana passada. Brasil na atualidade. O tema de hoje é trabalho e economia. Como estão esses dois setores hoje, na atualidade, na história do Brasil? Então, vamos iniciar. Já ia esquecendo. Vamos dar continuidade à construção do nosso hábito, para que a gente possa fundamentar e melhorar ainda mais o nosso aprendizado. Nos coloquemos num lugar silencioso, confortável, com o nosso material à mão. E para que a gente possa circular, sublinhar e escrever se necessário for. Você pode achar isso muito chato, todas as vezes da aula de história está chamando a atenção de vocês, mas acredite, é para o seu bem. Você fazendo isso, você vai fundamentar a sua leitura com a videoaula e assim o seu aprendizado com certeza vai ser melhor. Então, vamos começar. Trabalho e economia, Brasil na atualidade. Infelizmente, por conta do contexto que hoje nós vivemos, há um número ainda maior de desempregados. Mas vamos lá imaginar os anos 2000, o início nos anos 2000. Então, havia e houve esse aumento do desemprego. E por que houve esse aumento de desemprego? Vou ler um pouco para vocês. Um dos grandes problemas do país nos últimos anos é o aumento do desemprego. A crise internacional que atingiu diversos países em 2008 gerou uma desaceleração do crescimento econômico, ocasionando demissões em alguns setores. Mesmo em recuperação, a economia brasileira ainda sofre com a falta de vagas de emprego. E olha só, em 2008, a crise internacional, justamente por conta da globalização, economia globalizada, onde tudo acontece sistematicamente, é como uma grande fila de dominó. Se aqui estão todos em pé, e aqueles que estão à frente, as potências, os países mais ricos, as grandes economias, se elas estão em pé, tudo vai em crescimento. Mas se por algum motivo, algumas dessas economias tiverem crise, com certeza essa crise vai respingar em países menores, como é o caso da crise que aconteceu em 2008, que respingou também na economia brasileira. Trabalho informal. Que trabalho é esse? Por conta do número do aumento de desempregados, o trabalho informal passou a ser uma possibilidade vivenciada e real na vida de muitos brasileiros. Muitas pessoas passaram a trabalhar de maneira informal. De que forma? Vendedores ambulantes, fazendo trabalho sem nenhum direito trabalhista legalizado para o próprio trabalhador. E isso traz uma grande preocupação. Por quê? Porque quando ele realiza esse trabalho informal, ele é privado dos seus direitos trabalhistas. E aí também houve, por conta do número de desempregados, do trabalho informal, por conta da família, do pai e da mãe já não poderem sustentar, foi necessário introduzir ao trabalho da criança, ou seja, do filho. É comum vermos nas grandes cidades, nas grandes capitais do Brasil, crianças que vendem nos faróis, nos sinais. Isso é para que a economia familiar seja acrescida pelo produto daquela venda. Embora a legislação brasileira trabalhista proíba isso, mas infelizmente ainda não há uma fiscalização efetiva para coibir o trabalho infantil e assim ele continua existindo. E nesse momento, ainda pior, nesse momento de pandemia, o número de desemprego aumenta ainda mais, consequentemente a economia ela encolhe e aí a possibilidade de trabalho informal ainda é uma possibilidade, vamos dizer, que está ali na manga. Se necessário for, com certeza, os trabalhadores brasileiros desempregados irão realizar o trabalho informal. Então, continuando, o cooperativismo. Mas vamos lá. O que é cooperativismo? Sistema de trabalho onde trabalhadores
bastante organizado, e eles se unem no sistema de trabalho onde as pessoas empreendem coletivamente para exercer determinada atividade econômica, dividindo entre si os lucros e também os prejuízos. Ou seja, vocês mesmos, vocês estudam na Cooperativa Educacional Nova Vida. E isso faz com que a nossa empresa ela tenha um formato de administração e de efetivação diferente de uma empresa comum, por assim dizer. Há um reconhecimento pela legislação. O que é isso quer dizer? Que há uma legislação que legitima as cooperativas. Nós não estamos no mercado de trabalho soltos. Nós temos uma legislação que efetiva a existência da cooperativa, dando a ela visibilidade e autonomia para o seu funcionamento. E o que o cooperativismo faz, além disso? Ele favorece ao desenvolvimento econômico. E de que forma? Porque um grupo de pessoas, eles se unem, essas pessoas se unem, elas vão fazer um trabalho coletivo e através desse trabalho vão desenvolver uma atividade econômica e vão potencializar o desenvolvimento individual e ao mesmo tempo coletivo de cada um. Como de cada pessoa dentro daquele grupo. Como e onde surgiu? Teve origem na Inglaterra em meados do século XIX. A primeira cooperativa surge em 1844. Quando tivermos a oportunidade, e eu espero que seja breve, possamos estar na sala de aula presencialmente, nós vamos poder discutir sobre o cooperativismo, que hoje é uma área de trabalho, que é um sistema de trabalho que tem potencializado cada vez mais a economia brasileira. É claro que nesse momento, infelizmente, vivemos uma pandemia e isso tem a sua característica atípica desse momento. Mas é importante ressaltar que dentro do agronegócio, que hoje é uma atividade econômica que está se sobressaindo mesmo em meio à crise da pandemia, também há cooperativismo vivo nas cooperativas agropecuárias, por exemplo. O agronegócio e suas consequências. O agronegócio, qual é a importância do agronegócio? Hoje, o agronegócio, ele tem uma importância econômica fundamental para o nosso país. É importante ressaltar o quanto esse setor da economia brasileira tem crescido e trazido e podendo potencializar o Brasil ter uma lucratividade muito grande, fazendo com que as riquezas do agronegócio possa potencializar o nosso país para o crescimento. Mas esse agronegócio tem consequências, mesmo sendo um setor que traz crescimento e desenvolvimento para o nosso país. Processo de cultivo e comercialização de produtos do campo. Isso é agronegócio, desculpa. Produção de produtos agrícolas. É isso, exatamente isso. É um processo de cultivo e comercialização de produtos do campo, é uma produção de produtos agrícolas. Isso desde, por exemplo, milho, arroz, soja, quantos itens nós produzimos. E muito desse agronegócio é vendido para outros países. Daí a produção de riqueza. Mas quais são as consequências do agronegócio? E aqui eu vou procurar ser bastante sucinta nisso. Ele compromete o meio ambiente e o desenvolvimento dos pequenos produtores agrícolas. Por quê? Por que compromete o meio ambiente? Quando o agronegócio ele é realizado de maneira, vamos dizer, não sustentável, ele traz comprometimentos perigosos para o meio ambiente. E também o desenvolvimento dos pequenos produtores, porque os pequenos produtores não têm a mesma capacidade produtiva do que os grandes latifundiários. E isso faz com que a formação de latifúndio cresça no país, porque esses latifúndios concentram
o poder. E essa concentração de poder vai gerar outros problemas. E os problemas ambientais, quais são eles? Erosão, desmatamento e desequilíbrio no ecossistema. Então, o agronegócio é algo que potencializa as riquezas brasileiras, mas infelizmente também tem consequências para o meio ambiente e também para os pequenos produtores, como já foi ressaltado. Continuando, a vida nas cidades. Então, nós vamos entender isso a partir do êxodo rural. Com o campo se tornando cada vez mais mecanizado, as pessoas que trabalhavam no campo, elas já não têm possibilidade de trabalhar no campo, por conta da mecanização desse campo. Então, elas saem do campo e vão para as cidades. E aí, indo para a cidade, há um crescimento na população, fazendo com que aquelas pessoas acabam indo morar em favelas e vilas, em condições que muitas vezes trazem prejuízo para elas mesmas. E essa realidade de moradias precárias, ela é muito visível no nosso país. Nas grandes capitais do nosso litoral, é possível ver as grandes aglomerações nas vilas e favelas, onde pais e mães de famílias extremamente trabalhadores se amontoam e muitas vezes em um território, em um local onde quase que não é possível a vivência dele. Mas, como todo e bom trabalhador, eles sempre têm aquele jeitinho brasileiro e aí vão construindo. E olha só, quantas pessoas, quantas famílias moram aqui. E muitas vezes esses lugares não têm as condições mínimas, saneamento básico, segurança, saúde, educação. E daí a gente nomeia isso de moradia precária, justamente por conta de não haver todos esses direitos das pessoas efetivados nos lugares onde elas moram. Congestionamento. Olha só isso aqui, gente. Alguém que pode, nas grandes capitais, você inicia o seu trabalho às 7 horas, você precisa sair 3, 4 horas antes para poder chegar no seu trabalho. Isso é a realidade dentro dos centros urbanos, quase que de todos os dias, uma realidade efetiva no nosso Brasil. Mobilidade urbana. Essa mobilidade urbana, ela até pode acontecer. Mas não acontece com a mesma frequência que deveria. Por exemplo, nosso Brasil ainda tem diversos lugares que não oferecem acessibilidade às pessoas especiais com deficiências. Por exemplo, ainda é difícil pegar um ônibus com um cadeirante, ainda é difícil um deficiente visual se locomover dentro do seu próprio bairro, e essas são apenas algumas das dificuldades. E depredação de espaço público. A nossa consciência, a consciência do povo brasileiro ainda não compreende na sua totalidade que os bens públicos, eles são pagos e eles são construídos com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos impostos pagos por cada um de nós. É importante que desde já nós possamos compreender a coisa pública como algo nosso. O sentimento de pertença daquilo que é nosso se chama coisa pública. Por quê? Porque fomos nós que construímos, literalmente falando, fomos nós que pagamos por aquela construção. Então é de nós que tem que nascer esse sentimento de pertença da coisa pública. Eu vou cuidar da praça, eu vou cuidar da academia comunitária que foi colocada numa praça no meu bairro, eu vou tomar de conta da arborização daquele parque. Aquilo é nosso, é do povo brasileiro. E é justamente por conta da falta desse sentimento de pertença da coisa pública que ainda há pessoas que depredam esses ambientes públicos, esses espaços públicos, infelizmente. Continuando, desigualdade social. Olha só, qual é o estopim dessa desigualdade social dentro do Brasil?
a má distribuição de renda. Essa má distribuição de renda concentra numa minoria uma renda exorbitante, enquanto que uma maioria esmagadora recebe o mínimo do mínimo do mínimo. Como paliativo, existe, por forma, através do governo, programas sociais de distribuição de renda. Mas é necessário que esses programas sociais possam abarcar aqueles que de fato necessitam dessa renda. É preciso que seja fiscalizado, que seja desenvolvido políticas públicas que façam com que essa distribuição de renda chegue àqueles que realmente precisam. Hoje, no contexto que vivemos hoje, é de extrema importância a observância desses programas sociais. Não no sentido de favorecer pessoas que não precisam deles, mas no sentido de acolher aqueles que de fato necessitam dessa renda, principalmente no contexto de hoje. A luta dos povos indígenas. Vamos lá. Essa luta ela foi reconhecida, ela foi sendo observada ao longo da história do Brasil, mas somente na Constituição de 88 é que o direito à terra foi concedido e reconhecido aos povos indígenas. Mas tudo ficou resolvido? Não. Ainda não, porque a consciência do povo brasileiro ou das autoridades brasileiras ainda não reconhece efetivamente o valor da população indígena brasileira. O quanto o reconhecimento e a efetivação do direito dos indígenas faz com que nós, brasileiros, possamos nos sentir de fato brasileiros. Ser brasileiro é também ser indígena, é também ser negro, é também ser pardo, é compreender que a população brasileira ela foi constituída justamente de uma miscigenação, onde vários povos se misturaram e formou-se a população brasileira. Infelizmente, ainda esses direitos, em muitos locais no Brasil, não são efetivados. Terras que são de fato e de direito dos indígenas, mas não há um reconhecimento. E quando há esse reconhecimento, o processo de demarcação dessas terras é demorado, é burocrático. Enquanto isso, populações indígenas inteiras, na sua essência, são destruídos. Muitas vezes são até dizimados, infelizmente. Continuando, a luta dos quilombolas. Outro grupo da sociedade brasileira que lutam por seus direitos, por ter os seus direitos reconhecidos e efetivados. Então, vamos lá. Luta pelo reconhecimento de suas terras. Povos formados onde antes existiam os quilombos, hoje existem as comunidades quilombolas. E o mais complicado, por assim dizer, é identificar e reconhecer uma comunidade quilombola. Se para reconhecer e efetivar os direitos dos indígenas é difícil, aqui também há outra dificuldade: reconhecimento da identidade da população quilombola no Brasil. Isso demanda tempo e demanda burocracias que chegam a esgotar essas pessoas, a esgotar as populações quilombolas que existem por todo o território brasileiro. E reconhecer isso é reconhecer como o nosso povo, a partir de qual raiz ou de quais raízes se formou a população brasileira. Então, eu creio que quando nós, brasileiros, entendermos que nós precisamos reconhecer esses direitos desses grupos, é nós nos entender e ter a nossa identidade como parte formadora da população brasileira. Meus queridos, esse foi o nosso último item. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história. Eu amei ao fazer as leituras e ao buscar mais conhecimento. Eu amei falar sobre isso. Eu gostaria de ter mais tempo,
para poder discutirmos isso presencialmente. Vocês sabem o tanto que eu gosto de conversar com vocês, de discutir sobre isso, porque acredito que quanto mais nós estudamos, quanto mais lemos, quanto mais conhecemos, nós podemos, de fato, buscar os nossos direitos enquanto população brasileira e nos juntarmos aos grupos que são esquecidos e não são reconhecidos nos seus direitos que têm por direito. Essa foi a nossa aula de história. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam fazer as atividades que estão propostas no nosso roteiro. E também essa semana, vocês também vão ter um roteiro de conteúdos para a nossa avaliação. Espero que vocês façam todas as leituras propostas nesse roteiro, as atividades que também estão propostas, revejam essas atividades para que possam fazer as avaliações com êxito. Beijos, meus queridos, e até a próxima.